9h39, na economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, ela registrou alta de 0,48% em setembro, de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. Alan Gani está aqui para comentar esse assunto com a gente. Gani, é uma boa notícia, um bom índice, qual é a tua avaliação? Não, foi um bom índice sim, Nonato, por quê? Primeiro porque a inflação veio abaixo do consenso de mercado, mas principalmente houve uma desaceleração muito forte da inflação de serviços, que é justamente uma inflação que vem preocupando o Banco Central. Lembrando que serviços, a gente está falando de passagem aérea, de transporte por aplicativo, cabeleireiro, manicure, médico, tudo isso é serviços e principalmente os serviços intensivos em mão de obra. Então, por conta disso, foi uma boa notícia. Na contramão, houve uma alta da energia elétrica residencial. Se não fosse alta da energia, o índice teria vindo ainda mais baixo, né? Subiu a energia por conta do fim do bônus de Itaipu, que barateava as contas de energia. Houve reajuste também em 3 capitais e a manutenção da bandeira vermelha, que encarece as contas de energia por conta aí de falta de água, né? De problemas hídricos. Mas, de qualquer maneira, no apanhado geral, houve uma desaceleração da inflação e isso é uma boa notícia, mostra que, em certa medida, a política monetária do Banco Central tem surtido efeito. Você fala dessa alta de 0,48%, falou que é uma boa notícia, mas ela veio abaixo do esperado? Ela veio abaixo do esperado, porque o mercado financeiro projetava uma alta ainda maior. Então, projetava ali algo próximo a 0,55%. Então, como você teve uma inflação menor do que o esperado, Paula, foi uma boa notícia. É verdade que também houve uma aceleração em relação ao mês anterior, mas o mês anterior acabou sendo influenciado por conta do bônus de Itaipu, né? Teve uma deflação no mês de agosto por conta desse bônus que acabou derrubando a conta de energia elétrica. Agora acabou o bônus, então por isso que houve essa alta de 0,48%. Mas se a gente analisar sem energia elétrica, no resultado geral, houve sim uma desaceleração inflacionária, o que é uma boa notícia. Pois é, vamos ouvir o Túlio Nassa nessa história também, Alan Gani. Ele está com a gente aqui analisando os principais assuntos hoje e acho que a gente pode destacar aí essa boa notícia, ô Túlio, no momento em que o presidente Lula colheu outras boas notícias, principalmente no que diz respeito à sua popularidade, também a pesquisa divulgada hoje para primeiro e segundo turno das eleições, apesar dessa derrota que teve com a rejeição da MP, que substituiria o aumento do IOF. Como é que você vê esse índice inflacionário, que sempre é uma preocupação para qualquer governante, Túlio? Com certeza, Nonato, é uma preocupação muito grande para os governantes e para a população em geral. Eu vejo que, na verdade, está tudo interligado, viu, Nonato? Olha só. Primeiro, começa com a política fiscal do governo federal. Se o governo federal não reduz despesa, se ele não aperta o cinto, o que acontece? Acontece que o Banco Central tem que intervir, aumenta a taxa de juros, coloca a taxa de juros em 15%, uma das maiores do mundo, exatamente para controlar a inflação. Então, o controle da inflação ele não é um controle natural, ele é um controle que também está muito baseado na política econômica do Banco Central, que tem sido firme e não tem cedido às pressões. E quando a gente fala, portanto, que está tudo interligado, que o governo precisa de uma política fiscal boa, não é porque a gente é contra os pobres ou a favor dos ricos, é porque a gente olha para a história. Vamos pegar nosso vizinho aqui, a Argentina, que teve uma política de gasto público exacerbada, aquela chamada política keynesiana, que o Estado tem que jogar dinheiro na economia, que isso movimenta a economia. O que acontece? A inflação sobe, e a inflação é o grande mal do pobre mesmo, da população de classe média. Por quê? Porque o preço das coisas, dos alimentos ficam caro. Então, quando a gente prega a responsabilidade fiscal, é porque está tudo interligado, Nonato. Agora, Túlio, ainda falando sobre essa derrubada do IOF, voltando justamente nesse assunto também, queria que você falasse para a gente as medidas. Quais podem ser as medidas para compensar essa perda de arrecadação do governo a partir de agora, né? Subir outros impostos, enfim, cortar gasto. Isso se não subir essa medida do IOF novamente. Olha só, Paula, excelente pergunta.
A nossa legislação, aqui no Brasil e no mundo inteiro, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, ela coloca duas medidas para essa compensação, entre aspas, né? A primeira delas é o aumento de imposto, mas nós não aguentamos mais a carga tributária, o custo do Brasil. Nós temos a maior carga tributária dos países emergentes. E a segunda medida seria a redução de despesa. Essa sim que é a medida que a gente precisa fazer, é preciso cortar na carne, é preciso de responsabilidade fiscal. Mas o governo não quer ir para essa situação da redução de despesa. E aonde nós poderíamos reduzir despesa? Ora, tem tanta coisa mesmo, Paulo. Por exemplo, as estatais, que se somadas todas elas, chega a 70 bilhões de prejuízos. Por que não privatizar aquelas que são deficitárias? Além de economizar, também nós vamos arrecadar o valor da aquisição dessas estatais. Então tem muita coisa aí que deveria ser feita, mas infelizmente parece que o governo e os nossos políticos só pensam nas eleições, só pensam naquilo, Paula, e esquecem da responsabilidade fiscal, infelizmente.